Cratera se abriu na margem do rio Tietê ao longo do dia, uma das principais vias da cidade, liga o centro de São Paulo à Zona Norte. Vai trazer o caos para o trânsito da cidade se esse trecho de trânsito não for retomado aí nos próximos dias, né? O que não indica que vai acontecer, já que a cratera que abriu por ali é imensa. Começou depois de uma infiltração de esgoto, começou nesta terça-feira às 9 da manhã, justamente no ponto onde a empresa Acciona trabalha em uma obra do metrô para cruzar o rio por baixo, com uma máquina que é conhecida como tatuzão, né? Conhecida popularmente. A empresa atua em uma parceria público-privada da empresa Linha Uni com o governo de São Paulo para a construção da linha 6 laranja do metrô. A conclusão dessa obra está prevista para 2025. Essa cratera se abriu ali pouco antes da ponte do Piquiri, no sentido Ayrton Senna, do lado de um poço construído entre as futuras estações Santa Maria e Freguesia do Ó. Para a gente falar um pouco sobre esse assunto, sobre o que é possível fazer para prevenir esse tipo de acidente e também para punir os responsáveis depois que esse tipo de incidente acontece, conversamos agora com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, o engenheiro Vinícius Marchese. Doutor Vinícius, obrigado por nos atender aqui na Band News FM. Primeiro, eu queria que você começasse explicando qual é o papel do CREA na fiscalização desse tipo de obra, de uma obra tão delicada, para cruzar por baixo do principal rio, da principal via da cidade de São Paulo. Enfim, os riscos imensos, não só para as pessoas que estão trabalhando, mas para quem está cruzando, quanto para toda a estrutura da cidade, né? Qual é o papel do CREA na fiscalização desse tipo de empreendimento? Obrigado, Nerlei, pelo espaço. Prazer aqui compartilhar um pouquinho da função do Conselho com vocês e falar um pouquinho sobre o incidente aí que ocorreu. Como você disse, você já falou qual é o papel do CREA, a fiscalização, né? A fiscalização do exercício profissional. O que a gente faz aqui? Qual que é a função do Conselho? Exigir que à frente de atividades técnicas como essa tenham profissionais habilitados e responsáveis, né? Que se responsabilize por aquela iniciativa, porque no entorno existem vidas ali tendo interface diariamente com a iniciativa técnica, né? Não só da engenharia civil, como no caso, como todos os segmentos profissionais que estão aqui sob a nossa responsabilidade, e para que as empresas também tenham o registro e a responsabilidade para poder atuar diante dessas iniciativas. Então, basicamente, o CREA exige que tenha profissionais e empresas responsáveis e habilitadas à frente de iniciativas como essa, tão complexas e tão grandes como você disse. Tem algum, por exemplo, algum tipo de acervo de documental que mostre, por exemplo, as ações do CREA nessa obra especificamente? Acredito que cada obra como essa, desse tamanho, deve ter, sei lá, deve ser fatiada, né? Então, começa a determinada etapa da obra, ali tem X fiscalizações, que tipo de acesso técnico tem o CREA, por exemplo? A fiscalização do CREA também revisa os cálculos dos engenheiros para saber se ali passa uma galeria de esgoto que pode romper e causar o que causou agora? Não é a função nossa realmente fazer essa avaliação técnica com relação ao trabalho dos profissionais que estão ali. O que a gente faz é a exigência dos profissionais e o acompanhamento e a fiscalização periódica dessas iniciativas. A última visita que a gente fez lá em loco, né, nessa obra do metrô ali da linha 6, foi agora em setembro do ano passado, né, fazendo toda a verificação de todas as responsabilidades técnicas. E agora, claro, movido já à consequência do que aconteceu, a gente já foi visitar hoje pela manhã a obra e a gente já trouxe todo o material que foi colhido lá e já está sendo verificado aqui dentro. E daqui para frente, o que é que o CREA pode fazer no sentido, inclusive, de punir os responsáveis, né, quem é que assinou por essas obras? Esse tipo de incidente, ele é admissível dentro da engenharia? Vamos dizer assim, são acidentes que, entre aspas, podem acontecer, ou é inadmissível e, por exemplo, os responsáveis terão que ser punidos, já que é fato que um erro aconteceu, independentemente de quem tenha sido responsável. O que aconteceu ali foi um acidente. O erro que vai levar à conclusão se houve um erro e quem foi o responsável realmente é toda essa análise que será feita pós-acidente, né? A gente tem ali algumas variáveis e algumas hipóteses, né? Então, há uma abertura de um processo administrativo que realmente, com relação à
a frente administrativa, né, a gente vai colher todas as informações e verificar se houve um erro de algum profissional, né? Então, essa é a nossa função. Caso tenha havido um erro de profissional ali, realmente esse processo administrativo ele se dobra em diversos momentos, né? E aí a gente dá continuidade no processo normalmente. Bom, o senhor deve ter bastante experiência com relação a esse tipo de empreendimento, sobre a fiscalização, sobre as punições possíveis, né, e sobre, inclusive, as causas. A gente ainda está falando hipoteticamente sobre as declarações que chegaram até agora, mas a gente teve, por exemplo, a declaração recente do secretário de Transportes Metropolitanos, inclusive em nota oficial, dizendo que é possível que esse incidente tenha sido causado pelo rompimento da galeria de esgoto, que é paralela ali ao rio Tietê, né? Inicialmente se falava, enfim, as pessoas especulavam que aquele maquinário que pretendia cruzar por baixo do rio tenha eventualmente ele ferido o leito do rio e causado aquele alagamento, né? E depois foi dito pela própria secretaria que foi uma galeria de esgoto que corre ao lado ali, uma tubulação de esgoto, né? Tem bastante esgoto vindo ali. A gente pode observar que, inclusive, o esgoto que entrou dentro daquele fosso está no mesmo nível do rio Tietê agora, né? E aí eu queria entender, nesse caso, se, por exemplo, a Sabesp, que é responsável por essa galeria, pode ser tão responsabilizada quanto o responsável pela obra, ou, por exemplo, se você está mobilizando um maquinário desse peso, desse tamanho, perto de uma tubulação de esgoto, né? Aquela tragédia certamente não teria acontecido se não existisse um fosso do lado daquela tubulação, né? Talvez um vazamento de esgoto ali não fosse exatamente a causa da abertura daquela cratera. Enfim, como é que divide essa responsabilidade? Olha, e aí por isso que a gente tem essa perícia, né, essa avaliação. Você citou o secretário, ele mesmo, ali no relato dele, disse que o IPT vai ser responsável por essa avaliação. O próprio governador falou em auditoria externa para fazer essa avaliação. Realmente, esse trabalho técnico, que é realizado por outros profissionais, vai determinar exatamente a causa e o momento da causa, né? E aí, diante da causa, a responsabilidade ela também vai ser realmente direcionada, e aí para frente os desdobramentos administrativos, jurídicos, né, civil, eles vão se desdobrar. Eu acabei de ficar sabendo que o próprio Ministério Público do Estado abriu investigação, né, também, porque existe ali o recurso público sendo disponibilizado para esse tipo de iniciativa. Então, acho que todas as entidades competentes, elas estão envolvidas porque, primeiro, há necessidade de se apontar a causa e as responsabilidades, claro, mas há necessidade também de, o mais rápido possível, retomar a normalidade ali daquela situação, né? Então, o que é muito importante, a mobilidade da cidade, ela está afetada por causa daquela situação. A gente conversa com o Vinícius Marquesi, presidente do CREA de São Paulo. Vinícius, para a gente entender como é que funciona a fiscalização, você me disse, por exemplo, que o CREA não tem acesso a algumas questões técnicas, por exemplo, que poderiam evitar esse incidente. A prefeitura tem um corpo técnico também responsável por fiscalizar, certo? O governo do estado, por ser responsável pela parceria público-privada. Como é que funciona essa rotina de fiscalização, né? Quem é que vai até a obra, acesso a que tipo de dados, e quem é que é responsável, por exemplo, para evitar isso? O que a gente quer saber, assim, é quem é que teve acesso ao cálculo que permitiu e que autorizou a continuidade da obra, sabendo que eventualmente poderia romper ali, ou não sabendo, enfim, mas podendo saber que poderia romper lá uma tubulação de esgoto. Como é que funciona essa fiscalização? A Prefeitura, Governo do Estado, o CREA, são pelo menos 3 instâncias que eu citei aqui, que vão lá na obra, né? De quanto em quanto tempo, acesso a que tipo de dados que tem essas fiscalizações? Olha, acho que as responsabilidades elas são compartilhadas, mas você citou bem aí, a gente tem os técnicos que estão à frente e as responsabilidades de cada instituição. A nossa parte, né, Lei, é o seguinte, a gente vai lá, a gente não pode deixar que uma obra como aquela aconteça sem um profissional, né? E a empresa ela precisa estar habilitada para executar. Toda essa verificação, essa análise técnica, né, é a relação entre quem contratou, né, o contratado e o contratante. E toda a especificação técnica que se estabeleceu para a execução de uma obra dessa.
Então, toda a fiscalização, você tem o fiscal do contrato, né? Você tem a pessoa que é responsável realmente por acompanhar todos os processos. E isso não quer dizer que ele tenha tido nenhuma responsabilidade num caso como esse. A gente precisa realmente aguardar essa perícia, essa análise, para saber o que de fato aconteceu, né? E aí sim começar, a partir daí, dar os próximos passos. Então, acho que o responsável ali por esse contrato, né, por essa parceria público-privada ali é o governo do estado, né? Na situação, a prefeitura, a CIURB tem a responsabilidade dela, a própria Sabesp está se posicionando com relação ali à adutora que foi rompida, né? Falou que às 8h21 iniciou um vazamento na adutora, mas não se sabe ainda qual exatamente a causa desse vazamento, e às 9 horas houve aquele colapso ali. Vinícius, para a gente finalizar, quanto tempo demora esse tipo de investigação? E a gente deve considerar, não podemos esquecer que já aconteceu um fenômeno parecido, muito mais grave em São Paulo, com mortes envolvidas e que não houve punidos, não houve pessoas responsabilizadas. E aí eu queria acreditar que isso não volte a ocorrer, já que alguém deve ser responsabilizado na medida em que se tivesse sido um fenômeno, enfim, alguma coisa imprevisível, né? Mas a gente acredita que uma empresa de engenharia, quando assume o risco de cruzar por baixo de um rio do tamanho do Tietê, abaixo da maior e mais movimentada avenida de São Paulo, deve saber o que está fazendo. Quanto tempo essa investigação dá para a gente chutar aí que vai demorar para a gente poder ter pelo menos a documentação necessária para saber a causa do incidente? Olha, é uma perícia, né? Essa perícia ela pode levar dias. A gente espera que seja o mais rápido possível. A gente está aguardando, a gente já solicitou aí, junto ao IPT e as entidades responsáveis, uma análise de prazo, né? Porque para a gente poder também, a gente se disponibilizou a acompanhar esse processo, porque há uma necessidade realmente ali de um compartilhamento de esforços para que isso se normalize. A gente está totalmente à disposição. A gente não tem com precisão quanto tempo vai demorar essa análise, essa perícia, até que se chegue a uma conclusão. E graças a Deus, a grande diferença desse acidente para o que ocorreu em 2007, se não me engano, é que são as vítimas, né? As vidas que se perderam lá atrás, e graças a Deus, hoje, realmente não houve vítimas aí com relação a essa consequência do acidente. Então, isso é a melhor notícia que a gente pode ter no dia hoje. Queria fazer uma última pergunta rapidamente. Qual é o papel do CREA? A gente deve explicar também. O CREA é um conselho profissional, certo? Ele serve para fiscalizar a atuação profissional de maneira geral, mas ele também serve para a defesa dos profissionais, já que eles também, enfim, podem estar sendo eventualmente, podem ser, enfim, acusados injustamente, pode ter uma série de questões técnicas que o CREA também pode municiar a investigação com elementos técnicos. O CREA, se você pegar literalmente, não tem a função de defender o profissional, né? Isso seria muito um papel de um sindicato, das entidades de classe. Mas indiretamente, sim, viu, Nelly? É muito interessante essa pergunta. Por quê? Porque nesse processo administrativo, quando há profissionais envolvidos em incidentes e acidentes que envolvem ali a atividade técnica, nesse processo administrativo que ele consegue provar por meio das anotações de responsabilidade técnica, que são as RTs, né, que é uma ferramenta que só ele, profissional, pode emitir, que é um documento técnico, que tem ali o brasão da República, é a grande ferramenta de defesa dele para ele provar que ele não foi responsável. Por outro lado, a RT também pode realmente colocá-lo numa situação desconfortável se provado ali ficar que ele teve uma iniciativa, uma decisão que levou àquele acidente. Então, esses órgãos de controle, como o Ministério Público, né, e o Judiciário, eles buscam, nessa anotação de responsabilidade técnica, a atuação desse profissional naquele momento. E, a partir dali, realmente se toma as decisões técnicas. Conversamos com o engenheiro Vinícius Marchese, presidente do Conselho Regional de Engenharia do Estado de São Paulo, falando sobre o incidente que abriu uma cratera na margem do rio Tietê, que é um dos principais do estado de São Paulo, na margem da principal via mais movimentada da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país. Enfim, uma tragédia para o trânsito, para os moradores da região, uma série de transtornos que devem passar por investigação relacionada principalmente à engenharia. Quem é que autorizou a obra a acontecer em um ambiente
sensível que acabou ocasionando essa situação por lá. Vinícius, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações e até uma próxima. Obrigado, Nerley. Abraço. Até logo.